segunda missão dos jesuítas não foi tão amistosa como foi a primeira. A segunda missão do jesuíta a vir em Santa Luzia, eles vieram acompanhados de alguns soldados. E os soldados naquela época, eles não respeitaram a cultura dos índios. Eles invadiram as suas plantações, eles mataram um cacique, estruparam algumas índias. Na sua segunda missão, os soldados que vieram acompanhados com os jesuítas, porque eles vieram acompanhando os jesuítas para o proteger. E os índios com isso se revoltaram e acabaram expulsando os jesuítas e soldados da sua aldeia e mandaram embora. Os índios tupinambás existentes aqui, eles eram antropofógios, que quer dizer canibais. Além dos índios serem canibais, os índios existentes aqui, os tupinambás, eles tinham uma crença que se ele comesse um guerreiro, ele herdava os poderes daquele guerreiro. Nessa segunda missão já não veio o padre Gaspar Lourenço e nem veio o seu assistente João Salônio. Quem veio foi o bispo Pero Fernandes Sardinhas, que infelizmente os índios mataram e comeram ele. Quando o governador da Bahia, Luiz de Brito, sabe dessa notícia, ele chama Garcias Dávila e lhe dá uma missão: você vai ter que ir, não era chamado Santa Luzia do Itanhi, nesse Sergipe, aos sertões do Rio Real, mas aqui em Santa Luzia, você tem uma missão de colonizar as terras de Sergipe, começando por Santa Luzia, colonizar e explorar. E Garcias Dávila aceita o convite e vem da Bahia para colonizar e explorar as terras de Santa Luzia. Mas só que os índios tupinambás, eles eram valentes e eles não aceitaram serem colonizados pelo fazendeiro rico Garcias Dávila. Garcias Dávila, sabendo que os índios tupinambás eram valentes, que eram canibais, que já tinham matado o bispo, ele desiste de colonizar Santa Luzia do Itanhi e informa o rei Garcias Dávila, Luiz de Brito, que diga. E Luiz de Brito não aceita de que essas terras fiquem sem serem colonizadas, que fiquem nas mãos dos índios, porque Santa Luzia era importante para as duas capitanias hereditárias. As terras de Santa Luzia, no sentido de Sergipe, eram favoráveis para a criação de gado. Aí ele chama o comandante Cristóvão de Barros. Cristóvão de Barros, comandante português, aceita o convite e sai da capitania hereditária da Bahia para colonizar e explorar Santa Luzia, Sergipe, de um jeito ou de outro. Ele já sabia que os índios daqui eram valentes, e Cristóvão de Barros, o comandante, sai da Bahia com 5.000 soldados armados para as terras de Santa Luzia. E chegando aqui, ele mata 2.400 índios de uma vez só e escraviza 4.000 índios. Esses índios tupinambás, eles foram mortos aqui nessa terra, essa terra em que nós moramos, essa terra que é chamada Santa Luzia do Itanhi. O comandante português Cristóvão de Barros, para colonizar Santa Luzia, faz essa atrocidade, mata 2.400 índios e escraviza 4.000 que ficaram vivos. Os 4.000 foram deportados para a Bahia, mas os 4.000 não conseguiram chegar até lá por causa dos maus tratos na viagem. Esse acontecimento foi em 1589, já no finalzinho, 1589. Após
essa atrocidade do comandante português Cristóvão de Barros, Santa Luzia agora estava pronta para ser explorada e ser colonizada. E daí Cristóvão de Barros parte para outra missão. Ele vai para um vilarejo de índio às margens do rio Poxim, mais conhecido por São Cristóvão. E lá Cristóvão de Barros faz a mesma coisa como fez nas terras de Santa Luzia. Mata os habitantes daquele local e funda a cidade de São Cristóvão. São Cristóvão tem esse nome em homenagem ao comandante, e explorador, colonizador Cristóvão de Barros. Foi ele que colonizou Santa Luzia e foi ele também que colonizou a cidade de São Cristóvão. Após isso, São Cristóvão e Santa Luzia de Itaí já poderia ser colonizada e explorada pelos portugueses. Daí, desse ponto, em 1600, Santa Luzia recebe o nome de povoação como Santa Luzia do Itaí, no ano de 1600. Santa Luzia é elevada à categoria de povoado, com o nome Santa Luzia do Itaí. Itaí, em tupi, significa Rio de Pedras. E em 1698, depois de 98 anos, Santa Luzia é elevada à categoria de vila. Primeiro foi como povoado e depois chegou à categoria de vila. E em 16 de fevereiro de 1835, Santa Luzia é emancipada de Estância, passa a ser uma cidade independente.